Oi, gente. Estou aqui de volta para a gente estudar uma mensagem de Emmanuel contida no livro Segue-me e que eu vou abrir agora ao acaso. E chama-se Serviço. Essa mensagem, eu tomei o trabalho de botar aqui na frente. Serviço, página 135, é a mensagem 50 do livro Segue-me, ok? E é sobre a seguinte passagem de Paulo. Trabalhando para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo, segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 3, item 8. Então, o nome é serviço. Antes de Jesus, o serviço, sem dúvida, constituía abjeção ou miserabilidade. Excetuadas as lides da guerra e as preocupações com a governança, que representavam o trabalho honroso da habilidade e da inteligência, qualquer gênero de atividade era considerado esforço inferior que deveria ser relegado aos homens cativos. O serviço-punição estava em toda parte. Escravos nas letras, escravos no ensino, escravos na rotina doméstica, escravos nos espetáculos, escravos no mar, escravos no solo. Onde estivesse alguém ajudando ao próximo no uso respeitável dos braços, aí se achava um coração jungido à vontade despótica de um senhor, sem qualquer direito à própria vida. Com Jesus, porém, o trabalho começa a receber o apreço que lhe é devido. O mestre inicia o apostolado numa carpintaria singela. Em seguida, é o médico dos desamparados sem honorários. É o enfermeiro dos aflitos sem remuneração. O educador ativo sem recompensa. E, por fim, consagrando o concurso fraterno na máxima expressão, lava os pés dos discípulos, qual se fora deles o escravo e não o orientador. Desde então, a terra se renova. Cada cristão abastado ou menos favorecido procura a posição que lhe cabe a fim de agir e ser útil. Materializando o ensino do Senhor, Paulo de Tarso consome-se da fadiga no trabalho incessante, a fim de auxiliar a todos sem ser pesado a ninguém. E de século a século, sob a inspiração do amigo celestial, o serviço é motivo de honra e merecimento, em plano cada vez mais alto, até que o homem aprenda por si mesmo a divina lição, que indica por maior aquele que se fizer o servo de todos. Esse ponto, vou dizer para vocês que dentro de mim ele é extremamente polêmico, tá? Primeiro porque até o século XIX, XVIII, por aí, XVIII, o trabalho sempre foi visto como coisa menor. Os nobres não trabalhavam, os clérigos não trabalhavam. Só quem trabalhava eram os servos, os escravos e as mulheres, seres vistos como menores na sociedade. Não à toa, a escravidão no Brasil perdurou até 1888, final do século XIX, ok? Então, há controvérsias. Tudo bem que você pode olhar a vinda do Cristo como um ensinamento de serviço e sirva aos outros. A mensagem dele é essa. Mas isso não afetou a sociedade em nada. Nada, até o século XIX. Entendeu? Aliás, até hoje. Vamos colocar, quem pode, se puder, não trabalha, né? As pessoas pedem justamente isso. Se eu puder, eu não faço nada. Por quê? A própria palavra trabalho, agora eu vou botar um pouco da minha experiência material, dos estudos meus, né? Que a minha especialidade é essa, trabalho, principalmente o tempo de trabalho. O trabalho, a própria palavra em si, significava tripalho, que era um instrumento de tortura, tá? Qual foi o primeiro castigo que a humanidade sofreu na Bíblia?
vai trabalhar e vai prover o seu pão com o suor do seu rosto. Foi o castigo, né? Fomos expulsos do paraíso e obrigados a trabalhar. Então, sempre na história da humanidade, o trabalho foi visto como castigo, como coisa menor, destinada... Não, viu, sem meu café. Destinada aos desvalidos da sociedade, os proscritos, né, as classes menos abastadas. Até na Grécia Antiga, isso era visto, né? Havia o trabalho intelectual visto como um trabalho nobre, né? De ensinar, de aprender, de pensar, né? Os filósofos. Mas também havia o trabalho que era considerado o trabalho dos animais, dos escravos. Então, a parte de economia doméstica, plantar e colher, cuidar de animais, tudo isso era considerado menor e destinado realmente à plebe. E não vejo essa mudança. Jesus não mudou isso, tá? Porque depois de Jesus ainda ficaram quase 2000 anos na sociedade e até hoje considerando o trabalho como, graças a Deus, é sexta-feira, não é isso que a gente ouve? Então, o serviço, vamos olhar aqui, ele não deu o nome desse texto como trabalho, assim como serviço. Isso sim, o serviço foi ensinado por Jesus. O servir é uma coisa, o trabalhar é outra, tá? O servir pressupõe uma predisposição do ser em ajudar alguém de bom grado. O trabalho já pressupõe a própria sobrevivência. Paulo, quando ele é chamado nas portas de Damasco, e ele era até então riquíssimo, né, doutor das leis e tudo, quando ele é chamado nas portas de Damasco e que ele resolve seguir, né, a Jesus, ele se sente inútil. Ele, agora, como é que eu vou sobreviver? Eu vou ficar, né, mendigando? Por exemplo, Francisco de Assis não teve problema nenhum quanto a mendigar. Mas para Paulo, ainda orgulhoso, isso era um problema sério. E aí ele resolve voltar às suas habilidades manuais que ele tinha antes de enriquecer, que era o ofício que ele aprendeu com o pai dele, da tecelagem. Certo? Jesus era filho de carpinteiro, mas não consta em lugar nenhum que ele exerceu a tarefa de carpinteiro. Na verdade, Jesus foi o grande médico, né, das almas. Então, eu vou deixar aqui todo o meu apreço pela mensagem de Emmanuel e dizendo, ele está falando sobre servir, ele não está falando sobre trabalhar, tá? Porque a questão do trabalho, ela é polêmica até hoje, tá?